Bom dia, retornando mais uma vez, né, a nossa aulinha. Então, nós já vimos a aula de história, que veio como título Entre o Passado e o Futuro. Agora, nós temos a nossa aula, vamos ver a nossa aulinha de ciência, tá? Então, a nossa aula de ciência tem como título Seres Vivos. Quem são os seres vivos que nós iremos trabalhar? Animais e plantas, tá? A habilidade de hoje, que é justamente na aula de ciência, escola fundamental, segundo ano, ciência, código 4, Ceará. Então, temos aqui, seres vivos. Abra lá no livro de vocês, na página 10. Nós vamos estudar essa página aqui, certo? Então, na página 10 vai falar sobre os seres vivos, diferenças e semelhanças, né? Então, diferença, a definição de diferença, né? É algo que não é igual. Por exemplo, a régua é igual a essa bolsa? Não, é diferente, né? Então, a régua é diferente da bolsa. Então, nós iremos trabalhar, dentro do assunto seres vivos, a diferença e semelhança. Aí sim, vamos para semelhança, a definição de semelhança, né? Qual a definição de semelhança? Nós temos aqui, ó. Temos duas canetinhas, né? Ela não tem semelhança? Tem, né? A única diferença é porque uma é azul e a outra é verde, tá? Por que a tia tá fazendo isso? Para ficar mais claro para vocês saberem a expressão, né? Da palavra diferença e semelhança, porque nós iremos tratar sobre esses dois seres vivos. Quais são esses dois seres vivos que nós iremos tratar? Nós iremos tratar da planta, tá? No tópicozinho que fica na página 11, está acompanhando? E na página 12, tá? Lá nós vamos ver os seres vivos, né? De diferenças e semelhanças que são os animais, né? Então, voltando para o nosso tópico primeiro, que é a planta. Existem plantas diferentes? Ou todas as plantas são iguais? Muito bem, Bianca. Existem plantas diferentes, né? Então, e como também existem os animais diferentes. Por exemplo, a foca, né? Diferente do porco. O porco é diferente da cobra. A cobra é diferente do leão e assim vai. Na planta, nós temos o pé de goiaba, nós temos a planta de caju, que é o caju, né? Nós temos a goiabeira, nós temos o pé de mamão. Então, são plantas diferentes. Aí eu pergunto, são seres vivos? Por que são seres vivos, hein, Douglas? Porque elas nascem, crescem e morrem. Muito bem. Mas morre como? Como é que elas morrem? Muito bem, Clarice. E a partir do momento quando a gente não cuida dela, no caso a planta, quando nós não cuidamos das plantas, né? Quando nós não regamos a planta, né? Então, nós não adubamos a planta, colocamos adubo, o que acontece? Elas morrem por falta de cuidado. Do mesmo jeito são os animais. Os animais também, se nós não cuidarmos dos animais, se não tiver água, se não tiver comida, então eles não sobrevivem, tá certo? E a nossa aula de hoje é justamente para focar esses dois seres vivos. Então, existe diferentes tipos de plantas, como a tia citou. A goiaba é diferente, o pé de goiaba é diferente de um pé de mamão.
O pé de mamão é diferente de um pé de caju. O pé de caju é diferente de quê? Da siriguela, né? Então, são plantas diferentes, mas são seres vivos. Nasce, cresce e morre por falta de cuidado, né? Se nós não cuidarmos, com certeza ela morre. E aí nós temos o tópico animais. Mesmo jeitinho, tá? Se nós não cuidarmos dos animais, ele também tem esse mesmo processo. Existe diferentes tipos de animais, tá? O leão é diferente da cobra, como a tia falou, é diferente de um pato, de uma vaca, é diferente de um porco, é diferente de uma onça, né? De uma foca, de um golfinho, tá? E também qual é a diferença, né? É por conta do habitat deles. Uns animais sobrevivem em ambiente bem fresco, né? Outros ficam em ambiente quente, tá? Do mesmo jeito são as plantas, né? As plantas tem umas que vivem dentro da água, outros vivem mesmo na temperatura como nós temos agora, quente, né? Sobrevive. Então, gente, nosso assunto ele é bem interessante. E nós já temos um pouco de conhecimento sobre essa questão. A questão dos seres vivos. E nós, você aí, está aí do outro lado, faz parte de um ser vivo? Sim, muito bem, Arthur Gomes. Fazemos parte de um ser vivo. Nós nascemos, crescemos e morremos, tá? Como também nós, tá? Somos diferentes. Nós somos iguais, nós temos semelhança, né? Em certas situações nós temos alguma coisa, né? Alguma aparência, mas iguais, não, nós não somos iguais. E no sentido da questão do não cuidar, se nós não nos alimentarmos direitinho, também a gente não sobrevive, né? Nós precisamos nos alimentar de forma correta. Então, a gente vai ler agora o assunto sobre as plantas, tá? As plantas. As plantas são seres vivos, assim como os animais. Elas são encontradas em todas as regiões do planeta, com certeza. Tá? Então, nós temos aqui plantas diferentes, né? E são encontradas em várias regiões. E aqui nós temos os animais. Os animais são seres vivos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Há animais que habitam, como a tia Daína falou, em regiões geladas, né, gente? Como o Polo Norte e o Polo Sul. Por exemplo, nós temos os pinguins, focas, leões marinhos, ursos polares e algumas aves conseguem sobreviver nessas regiões. Algumas aves, tá? Elas conseguem. Alguns animais vivem nas florestas. Isso nós sabemos, né? No caso, nós temos o peixe. Ele vive na floresta? Ele vive onde, os peixes? Muito bem, Maria Eduarda. Na água, como você falou, né? Então, os peixes e muitos outros animais, né? Vivem no rio, nos lagos, nos mares e nos oceanos. E aqui nós temos vários exemplos de animais, tá certo? Então, agora a tia vai encerrar o assunto. Agora vai ser com vocês, certo? Vocês irão fazer a atividade de acordo que foi enviado no cronograma, tá? E em seguida, ao responder, enviam para a tia Daína. Bom estudo, tchau, beijos!